A gente estava prestes a analisar aqui o método build.json-response. Só que a gente passou batido, a gente passou direto pela forma como a nossa API integra com a API da Anthropic. Então, eu vou voltar aqui para a gente olhar como que isso acontece, porque isso virou passe de mágica, né? De repente, a gente tem o objeto result aqui, e esse result ele recebe aquilo que foi obtido da API da Anthropic a partir da nossa request enviada para lá. Mas como assim, né? E o que acontece aqui por debaixo dos panos? Como é que a API da Anthropic é acessada? Que tipo de estratégia a gente utilizou para poder obter dados da API da Anthropic? Então, vamos dar uma olhada nisso. A gente tem esse método call service que está ainda aqui dentro da nossa single response generator, essa classe que ela gera uma resposta única, né? Bom, o call service ele vai fazer o seguinte: ele recebendo aqui a lista de mensagens, max token, o preset, JSON only e o model, esse método aqui ele vai invocar aqui o método sendMessage do service. Esse service é um service especializado em integração com a API da Anthropic. Vamos então ver esse sendMessage aqui. Olha lá o sendMessage. O que ele vai fazer? Recebendo tudo que foi passado pelo outro método, ele vai criar esse objeto response aqui a partir do método create do client. Esse client ele é fornecido pelo SDK da Anthropic. Não é uma estrutura que foi definida aqui por nós. O SDK já traz esse client. O que a gente tem que fazer é acessar o método certo, passando aquilo que o método espera, para que a gente consiga integrar com a API da Anthropic. Então, o que a gente vai passar para o método create, ele vai criar uma mensagem, é o model, o max token, o system e messages. Você viu que a quantidade de parâmetros com os quais a gente tem lidado até agora diminuiu um pouco, né? Porque a gente, por exemplo, não lida aqui com o JSON only. A gente já viu que o JSON only tem uma gambzinha lá atrás que acaba incorporando o JSON only aqui nesse system, que são os presets do nosso sistema. A gente vai enriquecer ele com o texto específico para orientar a API da Anthropic a devolver uma resposta no formato JSON. Beleza, então é isso aqui que o método create espera. A gente pode até dar uma olhada no método create. Ele é fornecido pelo SDK e nem vale muito a pena a gente olhar para ele, né? Encapsulamento serve para isso. Está encapsulado, a gente sabe que funciona, bola para frente. Quando você invoca o método create, você pede isso de um client. Esse client, ele foi definido aqui dentro da nossa classe Anthropic Service. Vamos dar uma olhadinha no client. Olha aqui o nosso client. Ó. O client, ele é obtido, né, a partir daqui da Anthropic. Olha lá, Anthropic Client, é o SDK que fornece o client para nós. Só que quando você define um client, é preciso passar para ele a API Key. E isso aqui é uma coisa core da nossa aplicação, API Key. É lógico que você não vai usar de graça a API da Anthropic, né? É preciso ter uma API Key. Essa API Key ela é fornecida mediante pagamento. Então, você vai lá, compra uma quantidade de dólares lá em tokens e obtém uma API Key. Com essa API Key, você consegue criar um cliente que tenha acesso, de fato, à API da Anthropic. Então, esse é o processo de criar o cliente. Você diz para ele qual é a sua API Key, você informa o model e você informa o max tokens. Ok. Bah, é só isso, né? A partir daqui é só tratamento de exceção, porque você vai ver se o client funcionou, se o preset realmente está definido e por aí vai. Se tiver tudo certinho, você consegue obter o client que vai depois permitir que você use esse client para, acessando o método messages, você mandar um create para lá. Agora,
Isso aqui é resolutivo, né? Quando você dá esse create aqui, você já bateu lá e recuperou a resposta da API da Anthropic. Então, a nossa análise, a nossa avaliação volta aqui para o Response Generator, que era onde a gente começou tudo, onde a gente mandou aqui o send message. Eu vou, de novo, mostrar a sequência para você. Aqui a gente mandou um call service, está aqui o call service chamou o send message. Esse send message, por sua vez, chamou o create, que é quem realmente faz a requisição API da Anthropic. Então, a gente conseguiu ver como é que a gente vai obter a resposta aqui nesse ponto.